Dada a história geralmente conturbada dos textos latinos, teatrais latinos, não é surpreendente a escassez de testemunhos escritos. A fortuna do mimo não era na era republicana e no início do período imperial continuou a ser baseada em linhas esquemáticas, improvisações, apresentações musicais, acrobacias, até mesmo conseguiu o sucesso de público em número de striptease dos atores. Esse expediente, embora estigmatizado pelos defensores do mos maiorum, ou seja, dos costumes antigos, né, da tradição antiga, da austeridade antiga, foi amplamente apreciado pelo público, como comprova este comentário de Marcial. Marcial, que é um poeta do período clássico, né, do século I depois de Cristo, num dos epigramas, ele, na verdade, no prólogo ao seu livro de epigramas, ele fala assim: visto que conheces os doces rituais da brincante Flora e os jogos festivos e a licenciosidade do povo, por que, ó rígido Catão, vieste ao teatro? Acaso nele entraste apenas para sair? Segundo o costume, Catão era um senador rigorosíssimo, né? Muito austero, muito apegado aos valores tradicionais dos costumes romanos. Ele teria sido um crítico desse tipo de manifestação artística, desse tipo de poesia dramática, né? Já que era muito licenciosa, obscena, de temática quase pornográfica. Então, Marcial critica, né, Catão por ele criticar esse tipo de festividade. Bom, se ele criticava é porque ele assistia, se ele assistia é porque ele ia. E se ele ia, por que ele criticava então? Ele ia para criticar e saía logo em seguida, né? Então, assim, se a ideia é a seguinte: se você não gosta, te ofende, não vá, não assista. Então, é essa a ideia do Marcial, certo? Muito bem. A fábula atelana. As fábulas atelanae são o nome que deriva da cidade de Campânia. Pausa. A, a fábula atelana. Esse nome Atelanae, plural Atelanae, certamente vem da cidade de Atela. Ela, essa manifestação, essas fábulas Atelanae, são muito semelhantes à commedia dell'arte italiana do século XVI. Seria, digamos assim, a parte final cômica paralela a espetáculo de outro gênero. Ou seja, também era uma parte, né, uma espécie de esquete no final de outras apresentações teatrais. E se baseava na improvisação também, mas previa, ao contrário dos outros, um certo enredo rudimentar fixo, que previa intrigas, equívocos, incidentes próprios da farsa, além de certos condimentos habituais, de habituais gracejos, obscenos, uma linguagem deslocada e popular. As personagens eram máscaras fixas e estereotipadas. Então, essa é a grande característica da fábula telana, né? Eram máscaras que representavam personagens fixos e que no palco seguiam um roteiro mais ou menos improvisado, né? E seguindo as ações do seu personagem estereotipado. Então você tinha o Bucos, que era o fanfarrão, o Dorcenos, que era o concur, o corcunda pérfido e astuto, Papos, que era o velho avarento e senil, Marcos, que era o glutão estúpido. Enfim, havia alguns outros personagens estereotipados, representados por máscaras, que agiam no palco, né, com um mote, mas bastante improvisado também. Depois a Telana vai ser resgatada artificialmente também como parte daquele resgate cultural de Augusto, o imperador Augusto, que vai conquistar essa forma literária, certo? Muito bem. Aqui você vê um afresco, né, dessa face atelana, tentativa de reproduzir essa manifestação. Né? Nesse link aqui do YouTube, que está aqui na tela, você depois pode clicar e ver na íntegra uma apresentação de um grupo artístico espanhol que tenta reproduzir o estilo da fábula telana. Então foi filmado na íntegra nesse link aí uma apresentação desse grupo. Vale a pena dar uma olhada e você ver como é que funcionava na prática isso, certo? Vale a pena você olhar depois, tá bem? Quando eu colocar para você esses slides, você clica no link aí, certo?
Aqui você tem exemplos dessas máscaras, né, desses personagens estereotipados, ou melhor, eram personagens mais ou menos prototípicos, né? Porque eles eram fixos, o ator vestia a máscara e agia conforme a característica desse personagem, certo? Aqui você tem as máscaras desses atores. Agora vamos falar da poesia celebrativa. Bom, em função de homenagens ou de celebrações sobre a tumba de personagens ilustres, vinham escritos textos breves, em forma poética, denominados elogia, que recordavam as virtudes e os feitos do defunto. O mais antigo desse gênero parece ser o que se refere à tumba dos chamados Cipiões, pai e filho. A tumba dos Cipiões. Eram dois membros da família dos Cipiões, descobertos no século XVI em Roma. Trata-se de Lúcio Cornélio Cipião Barbato, cônsul no ano de 298 a.C., e do seu filho do mesmo nome, cônsul no ano de 259 a.C. O Elogium deste último, escrito em versos satúrnios, encontra-se sobre o sarcófago, hoje exposto nos museus do Vaticano. E essa tumba data mais ou menos do século III, ou seja, 240 a 230, possivelmente antes de Cristo, né? Aqui você vê essa imagem dessa tumba, né, que está exposta no museu. E observe que aqui em cima tem o nome do Cornélio Cipião, e aqui embaixo você tem os elogia, ou seja, esses versos celebrativos, né, em homenagem ao falecido. Esse é o texto que está escrito lá na tumba, né? Aqui a transcrição em alfabeto moderno, em letras modernas, possivelmente uma versão em latim clássico aqui e uma possível tradução também. Então são versos em que se mantém aquela estrutura do Carmen, ou seja, repetição, sonoridade, ritmo, estruturas paralelísticas em forma de isocolia, tá certo? Mas a temática é isso, é elogio, é uma dedicatória fúnebre a alguém ilustre, tá certo? Essa tumba é muito importante porque ela é um artefato histórico muito antigo, um artefato importantíssimo para o conhecimento dessa linguagem pré-literária, essa linguagem arcaica do latim, certo? Muito bem, vamos passar para o próximo ponto. A prosa. É importante lembrar que a prosa romana é majoritariamente representada por textos jurídicos. E isso é muito significativo, porque afinal de contas os romanos eram um povo que praticamente fundou a organização social e política administrativa do Estado partindo de um ordenamento jurídico. Então é significativo que a prosa desse período seja majoritariamente de textos jurídicos, né? E o principal texto desse âmbito são as chamadas Leges Duodecim Tabularum, as leis das 12 tábuas. Muito bem. As leis das 12 tábuas têm um forte caráter oral, ou seja, trata-se de um texto fundamental da legislação romana primitiva. Era aprendido por meio da memorização até a época de Cícero, ou seja, durou muitos séculos essas leis, né, e antes de serem escritas. Eu contei para vocês como elas surgiram, né, graças à reivindicação do povo que exigia uma codificação legislativa, porque as leis não eram conhecidas, então isso prejudicava os mais pobres, a plebe. Então isso foi uma conquista do povo romano, da plebe romana, e para que a lei não fosse apenas ao livre-arbítrio dos magistrados patrícios. Eram interessantes porque elas compreendiam praticamente várias áreas do direito: o civil, o público, o privado, a jurisdição e até normas policiais. A sintaxe, a estrutura, é minimalista, o estilo límpido e preciso. Eram praticamente frases, eh, pequenas estruturas sintáticas para fácil memorização e que davam ordens diretas de procedimentos legais. Foram destruídas em 390 a.C., mas recuperadas de memória graças à citação de vários jurisconsultos da época. Certo? Muito bem, exemplos desse sistema legal, dessas leis, você tem aqui nessa tela. Então veja só, por exemplo, esta primeira frase aqui, esse primeiro item, né? Esse primeiro artigo, digamos assim. Olha lá o que diz. Si inius vocat ito, ni it antestaminum, igitur en capito. Mais uma vez você observa uma linguagem arcaica, certo? Em, capito,
você tem ni, it, você tem estruturas, palavras, né, arcaizantes. Como é comum nos Carmina, né? Como eram de caráter solene, né? Como eram de caráter altamente elaborado, estilístico, mantinham essa característica de arcaísmo, mesmo que fossem repetidas muitos séculos depois da sua implementação, certo? E a tradução, mesmo para quem era da época clássica, certamente tinha dificuldade de entender exatamente o que estava escrito, porque a linguagem era muito arcaizante. Mas a tradução possível seria essa daqui. Se o juiz intimar alguém, este deverá ir. Se não comparecer, o autor poderá convocar testemunhas a essa recusa. Aqui está junto, e em seguida deverá prendê-lo. Bom, você vê, tudo. Observa que a tradução leva duas linhas, mas a original aqui menos de uma linha, ou seja, é uma linguagem muito sintética, muito precisa, né, com um vocabulário muito bem escolhido e que contém um certo ritmo, porque você tem uma espécie de contorno entoacional aí, né? Começa com esse si, né? Si in use vocat ito, ou seja, um contorno prosódico que a gente chama de prótase e apódose. Já falei isso para vocês, né? A prótase é essa elevação da voz como parte de uma oração que pode ser, nesse caso, condicional, si in use vocat, e aí que pede um complemento, um fechamento do período, né, para fechar o período que seria esse ito logo depois. Então, si in use vocat ito, né? Ou seja, apresenta aí uma estrutura rítmica própria do Carmen e é própria para a memorização, como era a intenção dessas leis. Né? Aqui você tem um segundo exemplo, um pouco mais extenso, mas também nessa estrutura de prótese e apódose. Aliás, a prótese e prótese aparece três vezes. Si calvitur pedemque instruit, manum endo iacito. Então você tem novamente, se calvitur pedemque instruit, ou seja, se após a intimação não comparecer tentar fugir, que seja preso pelas mãos. Ou seja, mais uma vez o contorno intonacional aí típico, muito apropriado a uma proposição que pretende ser rítmica, que pretende ser estilizada para a fácil memorização, para a fácil transmissão oral, certo? E observa que é um período extenso, né? Eu falo um período só porque, apesar da pontuação aparecer aqui, lembrem que na antiguidade, no latim antigo, não havia pontuação, né? A pausa ou o fechamento de uma sentença ocorria com a inserção do ritmo, que fazia com que o leitor percebesse quando a sentença finalizava. De todo modo, é um período extenso dividido em três grandes partes, que termina aqui, iacto, depois dato e depois nesternito, aqui. E são três membros desse grande período, cuja estrutura interna também se divide em duas partes, certo? Ó, esse primeiro membro aqui, si calitur pedemque instruit manum endo iacto, duas partes. Depois da vírgula aqui para cá, uma parte do membro, outro segundo membro. Mesma coisa na segunda parte do período, né? Depois de escit, separa, finaliza com momentum dato. E a terceira parte da sentença, si nollet arceran, aí não tem uma vírgula, mas separa aqui, nesternito. Entende? Então veja, existe uma estrutura simétrica aqui, né? Um longo período dividido em três partes, cada uma das quais também se divide em duas partes, com estrutura de prótese e apódose. Né? Observa também que todas terminam em verbo, iacto, dato, nesternito, o que mostra uma repetição do final, esse ito. Aqui não tem ito, mas tem to, ato, mas termina com ito, né? O final de cada membro que compõe o período completo tem uma terminação sonora semelhante, né? E que torna também agradável de ouvir, que também facilita a memorização e a transmissão oral dessa lei, facilmente memorizável. Então, são também características do Carmen, tá certo? E por fim, essa daqui, mesma coisa, mesma estrutura. Observe que o período se divide em duas partes, sendo que a primeira parte termina com o mesmo verbo, né, uma espécie de repetição que também provoca ritmo.
tá certo? Aqui você tem assíduo ou assíduos, você vê, ó, assíduo ou index, assíduos esto. Aqui só muda a terminação da palavra, né, o que configura um poliptoto, ou seja, mantém o radical, mas com uma, mas com a terminação diferente, tá certo? Bem, ainda falando sobre a prosa do período primitivo, vamos falar da oratória. Obviamente a oratória ela não tem a sofisticação que vai ter no período de Cícero, no período clássico, né? Mas ainda assim ela começou cedo no mundo romano. Já nos primeiros séculos do período primitivo, essa arte teve uma finalidade prática e ligada a elementos contingentes, a eventos contingentes, ou seja, de finalidade pragmática. Entre o final do século IV e o século III, o forte desenvolvimento social e econômico da sociedade romana gera profundas mudanças nas classes sociais, provocando uma grande diferença social, né? Ou seja, isso vai fazer com que surja uma espécie de maturação ideológica, política, muito rápido em Roma. E a oratória ela vai se desenvolver devido a esse contexto, a esse novo contexto político-social que Roma alcança com a sua expansão territorial e militar, certo? De todo modo, a oratória ela ainda era de matiz bastante essencialmente oral e improvisada, certo? Será somente a partir do século II, no ano de 160 de Cristo, por influência grega também, que serão classificados, por exemplo, os gêneros de discurso: o deliberativo, o judiciário e o epidítico. Desse período, né, que digamos assim que seria o grande nome da prosa oratória romana, é Catão o Censor, aquele de quem eu falei agora há pouco no poema de Marcial, certo? É o verdadeiro iniciador da oratória romana, então. Ele escreveu, além de seus discursos, uma obra chamada De Agricultura, que é a primeira obra em prosa completa escrita em latim que chegou até nós, e também a obra Orígenes, da qual restam apenas alguns fragmentos, e que trata da origem de diversas cidades itálicas. O estilo de Catão, né, falando do seu estilo de prosa agora, sem ser do estilo de orador, é repleto de elementos arcaicos, é bastante simples e, como sempre, exalta os valores romanos. Ele, como eu falei para vocês, ele era um senador muito austero, né, muito tradicionalista, muito conservador. Então, obviamente, as obras dele têm esse influxo, essa influência de austeridade, tá certo? E nas obras dele ele valoriza, por exemplo, o trabalho rural, as virtudes e a moral humanas, tá certo? Com aquele apego àquilo que seriam características inerentes ao cidadão, ao típico cidadão de bem romano, digamos assim, certo? Olha o exemplo aqui desse texto de uma de suas obras. Não tenho casa, nem utensílios, nem roupas de grande valor, nem escravos caros, nem servas. Se tenho água a usar, uso. Se não, não faz falta. De minha parte, creio que qualquer um pode usar e aproveitar de tudo o que possua. Sou criticado por aqueles que acham que sou privado de muitas coisas. No entanto, eu aqui critico a eles, que não conseguem privar-se de nada. Então veja aí nesse fragmento, já se percebe, além da simplicidade do texto, do modo muito direto com que ele lida, né, com o sentido das palavras, o objetivo do texto, também é possível perceber o grande senso de moral, de austeridade, de virtude, de conservadorismo, de qualidades de virtudes que ele considera apropriadas e típicas do cidadão romano, tá certo? Ou seja, a, ou seja, o minimalismo, né? O desapego às coisas materiais, o trabalho do campo, a força braçal, o desapego de luxos e de ornamentos, enfim, essa vida mais simples e privada de grandes sofisticações que a vida urbana às vezes faz surgir necessidade, certo? Enfim, outro fragmento representa bem essa ideia de Catão. Olha esse trecho aqui do De Agricultura, logo da introdução, do prefácio. Ele fala assim: pode ser preferível às vezes procurar fortuna no comércio, se isso não fosse tão sujeito ao risco, e ainda prestasse à usura, ou seja,
A usura seria o ágio, né? O empréstimo cobrando altos juros, o trabalho do agiota, digamos assim. Se isso fosse também honrado. Mas os nossos antepassados fixaram por lei que o ladrão fosse condenado ao dobro e o usurário ao quádruplo. A partir disso, podemos considerar o quão pior cidadão era para eles o usurário em comparação com o ladrão. E quando louvavam um bom homem, louvavam-no assim: um bom agricultor e um bom fazendeiro. E quem era assim elogiado considerava-se muitíssimamente louvado. Por outro lado, o comerciante, eu julgo, certamente ativo e atento ao seu lucro, mas, como eu disse antes, exposto ao risco e à desgraça. No entanto, os agricultores saem homens fortíssimos e soldados valorosíssimos, e também o mais justo lucro, o mais seguro, o menos exposto ao invejoso. E quem se ocupa dessa atividade está menos propício a pensamentos ruins. Então, desde aqui já fica clara a intenção de Catão em elogiar, engrandecer aquilo que para ele, repito, seria o típico cidadão de bem romano tradicional, apegado aos valores da terra, agricultor, a fazenda. Lembrem que Roma surgiu assim, né, de um grupo de fazendeiros, agricultores, e só muito tempo depois tornou-se a grande potência militar e política que conhecemos. E ele, Catão, né, é apegado a esses valores passadistas, né? Ele era um conservador que se vangloriava de ser o portador dessa bandeira do tradicionalismo romano, que se configurava no homem romano típico de apego à terra, agricultor, e não esse que vive na cidade, no comércio, esse que trabalha com finanças, com juros. Esse, como ele diz aqui, receberia uma pena mais alta que o próprio ladrão. Quer dizer, aquele que empresta juros teria uma pena mais alta que o próprio ladrão, certo? Olha só. Para mostrar bem essa ideia do cidadão romano típico que Catão apregoava lá no período primitivo, vamos pegar esse trecho aqui da Eneida, que você verifica aqui, dos versos da Eneida, isso no século antes de Cristo, ou seja, já na época do período clássico, na época de Augusto, você vê como Virgílio meio que remonta aqueles ideais de Platão, de Catão. Ou seja, ele diz como é que tem que ser o papel, qual deve ser o papel do cidadão romano, ou seja, do romano como representante daquela cidade que domina o mundo. Olha o que Virgílio nos fala. Outros saberão com mais habilidade abrir e animar o bronze, crede boamente, e tirar do mármore figuras vivas. Melhor defenderão as causas e melhor descreverão com compasso o movimento dos céus e marcarão o curso das constelações. Tu, romano, lembra-te de governar os povos sob o teu império. Estas serão as tuas artes: impor condições de paz, poupar os vencidos e dominar os soberbos. Então veja só, a posição que Virgílio atribui, a função que Virgílio atribui ao romano, né? A Roma, digamos assim, personificada, melhor, o cidadão romano tornado metonimicamente a própria Roma, o próprio Império Romano. Então, para Virgílio, embora outros povos tenham outras habilidades, né, como por exemplo da arte, ou seja, de esculpir, de escrever, de estudar as estrelas, o movimento dos céus, embora outros povos tenham outras habilidades importantes, obviamente, ao romano cabe o seguinte: o papel do romano é o seguinte: governar esses povos sob seu império. Ou seja, a arte do romano é impor condições de paz, poupar os vencidos, dominar os soberbos, tá certo? Então esse é com o olhar lá no passado daquele cidadão romano que defende valores austeros, virtudes elevadas, que com que deve se preocupar o romano e a sua finalidade diante do mundo. Então o cidadão romano é esse indivíduo metonimicamente representado pela própria cidade, pelo próprio Império de Roma, que vai governar, que vai estabelecer as regras do mundo conquistado por ela, pela cidade de Roma, certo? Então, aqui é o papel do romano agora, que nos diz Virgílio. E é muito interessante porque é óbvio que os romanos produziram uma literatura, um acervo artístico, literário importantíssimo e de valor incalculável.
mas para vigília o principal papel, a principal função do ser humano, do romano, é esse, né, de conquistar e estabelecer as regras dos povos conquistados, tá certo? E de certa forma, ele volta então à essência humana, à essência da virtude do cidadão romano, do homem romano, como aquela que apregoava Catão. Então é importante lembrar que o papel do cidadão romano, segundo essa ideia, essa ideologia do, de Roma para, digamos, para estabilizar, para controlar, para administrar a própria cidade e as províncias que ela conquistava, passa por essas condições aí. Em primeiro lugar, por um lado, estabelecer como deve ser a figura do cidadão romano típico, ou prototípico, é aquele nos moldes de Catão. E, por outro lado, a função desse cidadão, que é impor as condições de paz, ou seja, de paz e guerra, e de governar o mundo que ela domina. Tá certo? Muito bem. Para finalizar essa fase primitiva, é justo citar um último autor importante, que é Appius Claudius Caecus, que foi o único autor do período primitivo de quem se manteve um discurso escrito, que é o discurso contra a paz oferecido pelo general Pirro. Esse discurso permaneceu por muito tempo como modelo de oratória. E desse discurso e também de outros discursos perdidos foram extraídos uma seleção de sentenças, sententiae, em versos saturnos, e dos quais, né, dessas sentenças, a mais famosa é essa que mostra com extrema concisão a visão romana do homem também, que está aqui, que você vê aqui em latim. Faber est sua quisque fortunae. Qualquer pessoa é artífice de sua própria sorte. Também essa coisa. É meio meritocrata essa frase, né? Tipo assim, que depende da própria pessoa, a sua sorte. Mas faz parte dessa visão, né, do final dessa fase primitiva, quando Roma já começa a expandir o seu território militarmente, politicamente, geograficamente, que surge essa tendência de definir o que é essencialmente o romano, o cidadão romano, né? Roma se expande, cresce politicamente, geograficamente, e é preciso então relembrar quem é o cidadão romano em oposição aos povos que a cidade conquista. Tá certo? Muito bem. Sem falar de autores específicos, mas tratando ainda desses fragmentos, desses textos da fase primitiva, é justo denominar e lembrar mais dois tipos de documentos públicos que apareceram por aquele período. O primeiro são os chamados Annales Maximi, é uma denominação tardia do Liber Annalium ou Pontificum, que era um texto redigido pelo Pontífice Máximo, que era o líder religioso da o líder máximo da religião romana, sobre uma tábula del bata, uma superfície feita de materiais diversos, né, branca, exposta para o público, na qual eram reportados, sob o nome de cônsules eleitos daquele ano, todos os eventos considerados significativos para a cidade. Bom, os romanos eles não datavam a passagem do tempo como nós fazemos hoje, né? Então, os anos eram identificados com o nome dos cônsules que governaram naquele período. Então, os acontecimentos de determinado ano da Roma Antiga eram identificados com o nome do cônsul ou dos cônsules que governavam a cidade naquele período de tempo, certo? Então se falava assim, no ano do consulado de fulano de tal aconteceu tal coisa. Então era assim que eles identificavam o ano, tá? Não era feito como fazemos hoje. Muito bem, essa documentação anual tornou-se um rico acervo de dados da história de Roma e que se produziu por muitos anos, né? E infelizmente foi destruída no ano 390, reconstruída posteriormente apenas de memória. E aqui você vê nessa imagem ao lado, né, algumas dessas reproduções que estão expostas hoje nos museus capitolinos em Roma, tá certo? Aqui, né, nesse tipo de estrutura, mas já é uma reconstrução, obviamente não são os originais, né? E é interessante lembrar que a palavra annales serviu para designar narrações históricas que seguem uma ordem cronológica, né? Annales, porque são acontecimentos que acontecem ao longo do ano, por isso o nome annales, né? Só existe no plural a palavra.
né? Até hoje você fala, por exemplo, em anais de um evento, né? Que é o registro dos textos expostos em um evento acadêmico, por exemplo, certo? E essa palavra vai ser a palavra história, propriamente dito, que vai designar a tradição histórica como entendemos hoje, que pode incluir acontecimentos contemporâneos, tá certo? Muito bem, a definição de história para eles naquele período. Por fim, os Fastorum Libri, que em sua origem era um antigo calendário que indicava os dias fasti e os dias nefasti, ou seja, os dias que são propícios e os dias que são impróprios para atividades comerciais, como se fossem feriados. Então, os dias fasti eram os dias de comércio normal. E os nefasti eram aqueles dias que eram consagrados aos deuses, como se fossem feriados religiosos ou de outra natureza, em que não havia, por exemplo, o comércio como acontece nos dias comuns. Então seriam os dias fastes e os dias comuns, os nefastes, dias religiosos ou feriados, tá certo? E era um calendário em que se registravam acontecimentos desses dias. Geralmente eram anotações muito, muito meticulosas de cidadãos romanos e das instituições. E mais tarde foi acrescentada a lista de magistrados da cidade, que sempre era atualizada anualmente. Tá certo? Muito bem. Então aqui finalizamos a aula. Bom, gente, esse foi o vídeo da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Espero não ter dificultado demais o assunto. Espero ter sido claro. E desculpem aí pelos eventuais problemas de edição, ou de dicção, ou de continuidade do vídeo. É a primeira vez que eu faço isso, é a primeira aula que eu gravo para colocar à disposição dos alunos, tá certo? Então, eu espero que tenha sido proveitoso e qualquer sugestão, dúvida, comentário, você pode fazer aqui mesmo no Classroom, tá certo? E eu vou respondendo aos poucos, tá bem? Eu espero que vocês não fiquem assim que nem o Bruce, meu gato, ele acabou dormindo, me ouvindo falar. Espero que não acontecesse com vocês. Vocês podem dar pausa e continuar a hora que quiserem essa aula, tá certo? Então até a próxima, gente. Tudo de bom.